Atrás de toda fortuna há um crime. Será que essa máxima se aplica ao homem mais rico da história moderna, John D. Rockefeller? Fica aí, pois é isso e muito mais que vamos te explicar nesse vídeo. Mas antes quero que você escute e lembre bem desses nomes: Maurice B. Clark, William Rockefeller, Samuel Andrews, Cornelius Vanderbilt e Tom Scott, pois são figuras importantes e que citaremos nessa história que vamos te contar agora. Se quando você ouve falar em maiores fortunas do mundo, você pensa em figuras como Elon Musk e Jeff Bezos, esqueça, pois se vivesse hoje em dia, ele possuiria a fortuna desses dois aí somadas. Quando John faleceu em 1937, sua fortuna era de 1,4 bilhão de dólares, o que na época representava 1,8% do PIB dos Estados Unidos. E se você converter este valor para os dias atuais, Rockefeller seria dono de uma fortuna estimada em 340 bilhões de dólares, valor que o colocaria como a pessoa mais rica da história. A América não foi descoberta, foi construída. E entre os nomes responsáveis pelo chamado American Dream, ou sonho americano, está o de John Davison Rockefeller. Entre histórias ousadas e polêmicas, políticas econômicas e influência em eleições presidenciais, ele conseguiu construir um dos maiores impérios do mundo moderno e contribuiu significativamente para os Estados Unidos ser a potência mundial que é hoje em dia. Mas antes de iniciar, vamos falar de 6 curiosidades e polêmicas envolvendo Rockefeller. A primeira curiosidade é: há fortes rumores que a Fundação Rockefeller, fundada pelo próprio John Davison Rockefeller em 1913, foi uma das fundações que financiou e ajudou o projeto MKUltra, o projeto secreto da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que buscava formas de controle mental durante a Guerra Fria, que durou entre o início dos anos 1950 e meados de 1970. A ideia era tratar de descobrir como interrogar as pessoas e debilitá-las, e também como proteger seu pessoal dessas técnicas caso fossem capturados, disse a BBC o psiquiatra Harvey Weinstein, autor de Father, Son and Seer. A agência usou organizações de fachada para se aproximar de mais de 80 instituições e pesquisadores dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Foi o programa mais secreto já conduzido pela CIA nos Estados Unidos, disse a BBC o autor e historiador Tom O'Neill. E na série do Netflix Manhunt, Unabomber faz uma crítica ao projeto MKUltra, e também a série Stranger Things, que se baseia nesse projeto secreto para retratar a personagem Eleven. A segunda curiosidade é que John é muito conhecido pelos seus atos de filantropia. Porém, muito se fala que se trata apenas de marketing e que na realidade nada mais é do que uma ilusão, de modo que o valor que ele doa se trata de descontos em impostos, ou seja, esse dinheiro já iria sair de sua conta de uma forma ou de outra. Além de que alguns produtos acordados em negociações para promoção de boas práticas de suas ações filantrópicas são à base de produtos produzidos e vendidos pela Standard Oil, que curiosamente é a mantenedora da Fundação Rockefeller. Mas o fato é que, graças ao bilionário, museus como o MoMA e o Metropolitan Museum of Art, ambos de Nova York, puderam ser construídos. E universidades de renome como Yale, Harvard e Columbia foram financiadas com o dinheiro dos Rockefeller. Além da Universidade de Chicago, que só existe atualmente graças aos esforços de Rockefeller. A terceira curiosidade é que o Walt Disney declarou certa vez que se inspirou no John Rockefeller para criar o personagem Tio Patinhas, pão duro e muito rico. A quarta curiosidade é que um dos seus netos foi vice-presidente dos Estados Unidos. Em 1874, John teve um filho com Laura Celeste Spelman e o chamou de John Rockefeller Jr. Este, por sua vez, foi pai dos 6 herdeiros mais famosos da família. Um deles, Nelson Aldrich Rockefeller, foi o 41º vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo de Gerald Ford, pelo Partido Republicano, e foi o 49º governador do estado de Nova York, de 59 a 73, pelo Partido Republicano, além de filântropo e empresário. A quinta curiosidade é que Rockefeller era um homem muito religioso. Devido à influência de sua mãe, era um devoto da Igreja Batista e certa vez precisava viajar a trabalho, porém chegou atrasado na estação de trem. E coincidentemente ou não, infelizmente esse trem descarrilhou e nenhum passageiro sobreviveu. Então, ao tomar conhecimento do acidente, John entendeu isso como um sinal divino de que ele havia sido escolhido por Deus para prestar um grande serviço para a humanidade. E essa fé guiou
John por todo o seu percurso de vida e, sem dúvida, o ajudou a tomar importantes decisões nos negócios e na vida pessoal. E por fim, a sexta curiosidade é que diversos fins misteriosos foram atribuídos a diferentes membros da sua família, desde ocultos desaparecimentos até assassinatos mal esclarecidos. Inclusive, há algumas teorias da conspiração envolvendo membros da família, principalmente os herdeiros mais recentes. E talvez uma frase que possa definir em parte sua trajetória esteja numa passagem de A Democracia Americana de Alexis Tocqueville, em que versa: nos Estados Unidos, a virtude quase nunca é bela. Afirma-se que ela é útil, e sacrifícios são tão necessários para os que se beneficiam dele como para aqueles que os fazem. É a doutrina do interesse próprio bem entendida. E algumas das suas citações mais conhecidas são: a lei é feita para o homem e não o homem para a lei. O bom gerenciamento consiste em mostrar às pessoas medianas como fazer o trabalho de pessoas superdotadas. Ganhe tudo que possa, economize tudo que possa e dê tudo que possa. Uma amizade criada nos negócios é melhor do que negócios criados na amizade. Sempre procurei transformar os desastres em oportunidades. Eu acredito que cada direito implica em uma responsabilidade, cada oportunidade em uma obrigação, cada posse um tributo. O ano é 1839, mais precisamente 8 de julho, cidade de Richford, Nova York, Estados Unidos. Nasce John Davison Rockefeller. Foi o segundo de 6 filhos de William Avery Rockefeller e Eliza Davison, que são Lucy, William Jr., Mary e os gêmeos Franklin e Francis. Seu pai, William Avery Rockefeller, foi lenhador e depois caixeiro viajante que se identificava como médico botânico. Viajava pelo país vendendo poções que ele dizia servir para fins medicinais, o elixir. Ele foi acusado de estelionatos e de outros crimes mais graves, além de possuir parceiras pelas cidades que frequentava. Mesmo seu pai não sendo presente, ele ensinou John a ser mais esperto que os outros, repassando dicas e informações de negociação e apresentação de produtos. Por outro lado, sua mãe, Eliza Davison, era uma batista devota e acabou criando e educando os 6 filhos sozinha e transmitindo a fé, valores e a importância do dinheiro para as crianças. O jovem John sempre foi uma criança bem comportada, séria, estudiosa, apreciador da música e com uma ótima aptidão para os números e contabilidade. Ele sempre possuía uma mente empreendedora, ambição em ganhar dinheiro e assim ajudava sua mãe a pagar as contas da casa, fazendo alguns bicos como engraxate, pequenos serviços para os vizinhos e vendendo doces, além de ajudar nos afazeres domésticos. E agora um fato interessante: com o dinheiro que sobrava, John costumava visitar cafés e restaurantes frequentados por pessoas ricas e influentes, apenas para observar o comportamento e conversas dessas pessoas. Então, o pequeno John pedia uma xícara de café e passava horas analisando a classe social da qual queria fazer parte. Devido à ausência paterna e dificuldades financeiras, a família de John mudava de residência com frequência. Quando ainda era menino, John morou em Moravia e em 1851 em Owego, onde frequentou a Owego Academy. Em 1853, foi morar em Strongville, Ohio, próximo de Cleveland, onde frequentou a Central High School, onde ele decidiu seguir carreira como contador. Depois de sair da Central High School, John fez um curso básico de contabilidade de algumas semanas no Folsom Mercantile College e em setembro de 1855, com 16 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego. Começou a trabalhar como auxiliar de escritório em uma pequena firma de produtos agrícolas na Hewitt e Tuttle no dia 26 de setembro, e essa data foi tão importante para ele que ele comemoraria todo ano como sendo o Dia do Trabalho. Ele gostava muito de seu emprego, por mais exaustiva que suas longas jornadas de trabalho fossem. Ganhava $50 por 3 meses e resolveu doar 6% de tudo que lucrava para a caridade. E como eu falei, a filantropia viria a ser uma das marcas de John. E depois ela aumentou de 6% para 10% quando fez 20 anos de idade. E um fato interessante é que ele sempre mantinha um diário dos seus gastos, ou seja, sempre soube dar valor ao dinheiro, controlando o fluxo monetário e gastando menos que ganhava. Além disso, John tinha costume de ir para casa jantar com a família e depois retornar para o trabalho. Ou seja, o controle financeiro, somado à sua dedicação e à sua visão e ação para enxergar e aproveitar oportunidades, foram o que o destacou e o fez ser o primeiro bilionário da era moderna.
De início, vale lembrar que à época não havia as facilidades e recursos presentes hoje em dia. Por exemplo, não havia internet e telefone. Então, os meios de obtenção de informação e comunicação eram extremamente escassos, sem falar na deficitária educação, meios de transporte, remédios, vestuários e alimento, o que tornava a realidade social bastante precária. Mas foi diante de todas essas adversidades que em 1859, John, com 20 anos, se associou a Maurice B. Clark e estabeleceu um atacado de alimentos, uma pequena empresa que negociava feno, grãos, carnes e outros produtos, época em que começou a ganhar muito dinheiro. 4 anos mais tarde, em 1863, decidiu que era hora de mudar de ramo. Percebendo o potencial comercial na produção de petróleo e derivados, como a querosene no oeste da Pensilvânia, Rockefeller e os irmãos Clark compraram a refinaria de petróleo e criaram a Clark and Rockefeller na área industrial de Cleveland, surgindo como um meio alternativo ao óleo de baleia, que estava ficando escasso e muito caro para servir de combustível para a iluminação. Então, ele foi um dos primeiros a produzir querosene, a luz dos pobres. Também observou e concluiu que deveria focar seus esforços não na extração do petróleo, mas sim no seu refinamento. Nesse cenário, houve um crescimento das ferrovias que necessitava de mais petróleo para combustível e Rockefeller passou a ser um nome conhecido. E 2 anos depois, a Clark Rockefeller já era a maior refinaria da região. E enxergando uma possibilidade de crescimento depois da Guerra Civil Americana, em que o petróleo despontou como um recurso vital. Em fevereiro de 1865, Rockefeller comprou as ações dos irmãos Clark e, junto com o químico Samuel Andrews, estabeleceu a Rockefeller e Andrews. Em 1866, seu irmão William Rockefeller comprou uma refinaria em Cleveland e John tornou-se seu parceiro. No ano seguinte, em 67, Henry Flagler tornou-se sócio da indústria e a Rockefeller, Andrews e Flagler foi fundada. Em 68, a empresa possuía 2 refinarias e uma subsidiária de marketing em Nova York. E nesse mesmo ano, já era a maior refinaria de combustível fóssil do planeta. Nessa época, o querosene não era um produto muito confiável e de credibilidade pelos investidores, pois era muito volátil e eventualmente os jornais noticiavam explosões e incêndios de casa. E foi aí, enxergando mais essa oportunidade, que John decide fabricar o querosene mais seguro, uniforme e padrão. Assim, ele cria a Standard Oil. Traduzido do inglês, significa óleo padrão. Então, a Standard Oil Company, que viria a ser uma das maiores empresas de todos os tempos, iniciou em Ohio em 1870, com parceria dos irmãos John e William Rockefeller, Flagler, Andrews e outros sócios. E 2 anos depois, em 72, criou a National Refiners Association, englobando 21 das 26 refinarias independentes de Cleveland. Lembram que eu disse anteriormente que houve um crescimento das ferrovias ligando ao oeste do país? Pois bem, um sujeito chamado Cornelius Vanderbilt era dono da quase totalidade das ferrovias nacionais da época. Porém, o Comodoro, como o Vanderbilt era conhecido, enfrentava um problema. Precisava encher seus trens e decidiu então começar a transportar novas cargas. E vocês lembram também que, como uma alternativa ao óleo de baleia, o querosene, subproduto do petróleo, estava em alta, porque a iluminação do país era com lamparinas a querosene. Então, o Comodoro enxergou essa ligação e é aí que sua história se cruza com a de John D. Rockefeller. Eles fecham um contrato de exclusividade, porém é aqui que entra um detalhe muito importante da negociação. John afirmou que teria carga para 60 vagões diariamente, mas sua capacidade de produção era de apenas 50% disso. Ou seja, ele teria que dobrar a sua produção e então precisava de mais investidores. E esse ponto é algo recorrente em grandes acordos. Para não desperdiçar a oportunidade, se promete ações e números não concretos, o que gera necessidade de investidores, empréstimos, dívidas e sobrecarga de produção. Por isso, existe a expressão que diz que grande empresário é aquele que consegue operar mais tempo sob grandes dívidas, algo popularmente conhecido como PDCA, promete e depois corre atrás. E mais uma vez, Rockefeller surpreende e em pouco tempo cumpriu o acordo com Vanderbilt e seu querosene estava sendo entregue, abastecendo e iluminando as casas dos Estados Unidos.
E como todos os negócios de John sempre prosperam muito e em pouco tempo, não demorou até a produção dele crescer ao ponto das linhas de Vanderbilt já não serem mais suficientes. Essa informação rapidamente percorreu o mercado, e o concorrente de Cornelius Vanderbilt, Tom Scott, que era presidente de uma das maiores linhas ferroviárias nacionais, decide entrar em contato com Rockefeller, já que isso faria Scott superar seu rival Vanderbilt. Então, Scott e Andrew Carnegie, seu pupilo, vão até Rockefeller para propor um grande acordo nacional entre petróleo e ferrovias. A Standard Oil teria um desconto de 40% por barril transportado pelas linhas de Scott. E ao aceitar a proposta, John coloca os empresários das ferrovias em uma acirrada disputa comercial, já que, como falei, as ferrovias precisavam de um grande volume de cargas para viabilizar a operação. Porém, essa situação não durou por muito tempo. Vanderbilt, se sentindo traído por John, planejava se vingar dele, mas não conseguiria esse feito sozinho. Com isso, ele forma uma aliança inusitada com John Scott para encerrar as negociações com Rockefeller e ambos aumentam as taxas de transporte do petróleo. John, obviamente, não ficou nada feliz e decide declarar guerra. Afinal, um homem para estar nesse nível de sucesso empresarial tem que ter um espírito altamente competitivo. Então, em meio ao seu planejamento de vingança, em uma reunião com o químico da Standard Oil, John notou que dentro da refinaria o petróleo era transportado internamente por canos em curtas distâncias. Logo ele pensou, por que então não replicar esse transporte em longas distâncias? Dessa forma, ele conseguiria extinguir as ferrovias da sua logística e ficaria independente tanto de Vanderbilt quanto de Scott. Portanto, iniciou a construção de uma tubulação com mais de 6.000 km de comprimento, atravessando Ohio e Pensilvânia e conectando os principais poços de petróleo e as refinarias de Rockefeller. E mais uma vez, John inova e cria o primeiro oleoduto da história. Dessa forma, ele revolucionou o modo de transportar petróleo. Uma questão de destaque em sua gestão é sempre buscar reduzir custos para permitir preços agressivos, menor até que 50% que seus concorrentes, como fez nas negociações com as ferrovias e depois com a criação do oleoduto. Outro ponto referente à administração de John é o modo que o empresário lidava com a concorrência. Alguns o acusam de contratar pessoas para espionar concorrentes, fazer acordos secretos e de monopólio de mercado. Mas em sua defesa, ele alega que, em um ramo de negócios tão grande como o nosso, algumas coisas passam sem nossa aprovação, mas as corrigimos logo que chegam em nosso conhecimento. Rockefeller visitava seus concorrentes refinadores e oferecia a todos eles comprar suas refinarias em troca de um certo quantitativo de ações sem direito a voto de sua própria empresa, a Standard Oil. Ele fazia algo similar a Larry Fink e a BlackRock, utilizando a teoria da teia do monopólio global, que por sinal já fizemos uma produção sobre esse tema e caso ainda não tenha visto, o link do vídeo está na descrição para assistirem ao terminar de ver esse vídeo. Então, John adquiria, ou caso não quisessem aceitar sua proposta de compra, buscava meios de falir seu adversário, comprando posteriormente em leilões por um preço bem menor. Então, antigos concorrentes se tornavam seus sócios minoritários sem direito a voto. E nesse momento, eu quero que você pare, pense e escreva nos comentários o que você acha do modo de gestão de John. Acha mesmo que foi necessário para chegar onde chegou? Você acha que os fins justificam os meios? E você acha normal e algo aceitável a forma que ele lidava com a concorrência e parceiros comerciais? As ferrovias, as quais já explicamos, tiveram grande parcela de responsabilidade na industrialização norte-americana e durante muito tempo transportavam petróleo por todo o país, que representavam quase 50% de sua carga. Com o gasoduto desenvolvido por John, as ferrovias se tornaram desmedidas e dispensáveis, e sem cargas para transportar, elas ficaram inviáveis financeiramente. Logo, começam a padecer, suas ações despencam no mercado financeiro. Os investidores
investidores entram em desespero e os preços saem do controle. E então, 33% das 360 empresas ferroviárias decretam formalmente falência. Inicia-se então a primeira grande crise dos Estados Unidos, a pior até então. Sem saber lidar com a inesperada situação, o mercado de ações fecha por 10 dias. E adivinhe você, quem apareceu para comprar essas empresas agora desvalorizadas? Exatamente, John D. Rockefeller. E pela primeira vez havia escassez de oferta de emprego nos Estados Unidos. Enquanto as maiores empresas do país sofriam para tentar sobreviver, John comprava todas as concorrentes de petróleo falidas ou em estado de falência com valores absurdamente inferiores. E quando a depressão acaba, Rockefeller tinha o maior império corporativo americano. Durante a crise, Vanderbilt falece e deixa para seu filho um império de 105 milhões de dólares. Por sua vez, a empresa de Tom Scott sobrevive. Ele e seu seguidor Andrew Carnegie refutam o fracasso e já que o gasoduto de Rockefeller não alcança Pittsburgh, ele permanece contratando os trens de Scott. Porém, Tom e Andrew percebem que é necessário diversificar seus negócios e projetam um plano agressivo, construindo uma tubulação própria. E em resposta direta e imediata, John encerra todas as refinarias de Pittsburgh. Em que pese causar um prejuízo considerável, o intuito de Rockefeller era destruir a competição de Tom Scott. Ou seja, Rockefeller preferia dar um passo atrás para depois dar dois à frente. Optou por ter um grande prejuízo momentâneo para futuramente recuperar esse prejuízo e alavancar os lucros, já que teria um grande concorrente a menos. Aí que entra novamente aquela questão que eu expliquei no início, se lembra? Em que um grande empresário é aquele que consegue se manter em prejuízo ou em período de cessação de lucros. Bom, fato é que sem petróleo, Scott perde mais da metade de seus negócios e é forçado a demitir funcionários e cortar salários. Em reação direta, os trabalhadores ferroviários promovem um ato de revolta em Pittsburgh e a cidade foi o epicentro da pior violência do país durante a Grande Greve Ferroviária de 1877. E foi assim que Rockefeller deu mais um passo e eliminou Tom Scott e substituiu Cornelius Vanderbilt como o homem mais rico dos Estados Unidos. Sua rede valia mais de 150 milhões de dólares, o equivalente a 225 bilhões de dólares hoje em dia. E nessa época, Rockefeller com a Standard Oil detinha 98% do querosene e produção do mundo. Vale lembrar que há outras importantes informações sobre a vida empresarial e pessoal de John, como a possível formação de cartel, o ato antitruste de Sherman, suas doações multibilionárias para a filantropia, fundações, morte e herdeiros famosos e polêmicos. Se quiserem saber mais, coloquem aqui nos comentários para produzirmos um vídeo sobre o tema. Por hoje, finalizamos esse tema, mas ele continua com vocês aqui nos comentários. Muito obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima.